Olá, boa tarde. Como é bom estar com você hoje aqui no podcast Destrave Decor. E eu quero saber se vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente, porque agora, nesse programa, você vai descobrir formas simples e prazerosas de destravar a sua decoração e ter finalmente sua casa aconchegante. Então, ajuste o volume e relaxe, porque nós vamos te conduzir até a sua casa dos sonhos. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tainá, muito boa tarde. E o tema do nosso podcast de hoje é decoração aconchegante em apartamento pequeno. Será que a gente consegue fazer, Thay? Sim, tá, e particularmente, né, eu vou falar aqui, vou expor aqui a gente um pouquinho, que Uhum. eu acho que se a gente pegar aí, né, principalmente no início, né, da nossa profissão lá como arquitetas, eu acho que se a gente for contar nos dedos quantas pessoas vieram, perguntar pra gente, né: "Ai, eu preciso de um projeto para minha casa, porque tá com muito espaço sobrando". Eu acho que dá para contar nos dedos, né, porque quase nunca, né, a gente tem essa demanda, né. Geralmente as pessoas têm mais dificuldade, né, certamente, em resolver aí suas casas, seus apartamentos pequenos, né, com pouco espaço. E aí o que mais chovia, né, e a gente pode falar especialistas em fazer, decoração, né, e reformas em apartamentos, pequenos, né, vamos dizer assim. Aqui no Rio de Janeiro é bem comum, né, Sim. apartamentos com pouca metragem quadrada, né, Thay? Sim, a gente mora, para quem ainda não sabe, nós somos do Rio de Janeiro, né? E aqui é uma mega cidade, né? Uma cidade com uma população muito grande. Então, uma característica, né, de cidades assim é que tem muita gente para morar em pouco lugar, né? Então, a quantidade de apartamentos, principalmente nos bairros mais populosos, é muito grande, né? E como a lógica é colocar mais pessoas em menos espaços, os apartamentos vão ficando cada vez menores e os desafios para essa pessoa maior, né? Porque ela Sim. tem uma quantidade de tarefas, de coisas para guardar e tudo para colocar num espaço pequenininho, né? Quem nunca viu, né, aqueles apartamentos japoneses, né, que são menores ainda que Japão, ainda é uma ilha, né? É mais Uhum. complexo ainda, né, para se organizar. Então, aqui, pra gente, essa é uma realidade. Talvez se você estiver Uhum. assistindo a gente de um outro estado, né, ou uma cidade menor, possa não ser sua realidade, mas com certeza as dicas e as coisas que nós vamos falar aqui vão ser úteis até se você tiver uma casa maior aí, né, Thay? Sim, tá aí. Mas parece que é uma coisa também, da realidade que a gente vive, né. Cada vez mais a gente está com mais tarefas, mais afazeres e menos espaço, né, menos tempo, né, parece que é inversamente proporcional, né, Uhum. tudo isso que a gente vive, né, hoje em dia, o avanço da tecnologia e tudo mais. Mas contudo, porém contudo, todavia, o que que você acha, Thay? Você acha que acredita que é possível a gente, ter um apartamento pequeno e aconchegante ao mesmo tempo? Eu acredito que sim. Na verdade, vai requerer mais atenção para organizar, né, as tarefas e os objetos de forma que fique bom, né, para o dia a dia. Mas, com certeza, eu até acho que o aconchegante ele tem uma cara mais intimista. Quando eu penso Uhum, em algo aconchegante, pelo menos eu, particularmente, quando eu penso em algo aconchegante, me vem na memória uma cabana, que geralmente uhum. é um espaço menorzinho, com telhado mais baixinho. Então, para mim, na minha mente, o aconchegante ele é baixinho, ele é apertadinho, sabe? É aquela coisa que realmente te abraça, né? Enquanto algo muito amplo, para mim, na minha cabeça, parece um pouco mais frio, mais distante, né? Então, eu acredito que sim, com certeza absoluta, a gente consegue deixar um apartamento pequeno aconchegante. O desafio fica mesmo aí para organizar isso, né? É verdade. É até meio contrassenso, né, quando a gente pensa em uma moradia, né, a gente já pensa em espaço,
né, muito espaço aberto e tudo mais. Mas, assim, não tirando, né, realmente esse senso comum de que a gente gosta, né, de uma amplitude, né, dentro do nosso apartamento. Mas, ao mesmo tempo, esse negócio que a Thay falou, né, o aconchegante, ele acaba tendo essa característica mais intimista, né, então, sim, é muito possível e o que a gente já viu muito acontecer, né, dentro Uhum. dos nossos projetos, né. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito, né, Thay, de amplitude e de um espaço mais compacto, né. Até onde, né, uma casa mais ampla, né, e até onde uma casa mais compacta, ela vai ser aconchegante, né. Existe um limite aí para o que vai ser aconchegante, o que não vai ser? No que eu penso? Não, eu Isso. acho que os 2 dá pra gente fazer. Eu acho que tudo são escolhas, né. Uhum, A sua intenção quando você monta o seu espaço, né. Então, a gente já falou bastante aqui com vocês, inclusive no podcast passado, sobre aconchegante, né, que tem cores, tem texturas, tem coisas que remetem a esse aconchego, que dá para ser aplicado em qualquer espaço. Eu acho que vai mais, Thay, da realidade da pessoa, né, uhum, das escolhas dela, o que deu a casa que deu para ela morar, ou alugada, ou comprada, na região que ela queria, a possibilidade, né, dela. uhum. E Sim. com o que ela tem, ela consegue arrumar. Então, casa grande demais também é desafiador, sabe, para arrumar. Também não é fácil a pessoa ter espaço sobrando, porque a pessoa fica na cabeça que ela tem que preencher aqueles espaços, né? E aí ela corre um sério risco de fazer o negócio ficar com cara de entulhado, né? Uhum. Também, né? Então, acho que os Ou dois lados têm, né, essa tem os seus lados positivo e o lado isso, negativo, né. sim, os dois lados Sim. têm. E também, eu acho que tipo assim, um lado negativo de quem tem uma casa muito grande, é justamente saber mobiliar essa casa, também para não parecer que o móvel tá ali solto perdido, né, que tem Aham, um porquê dele ali, né, tem uma composição lógica e estética, né, daquele sim. móvel. E eu acho que já o desafio do apartamento pequeno é você, né, ficar com atenção às medidas, né, às proporções, porque senão você vai acabar entulhando, né. Aí vai de oposto ao apartamento grande, a casa grande, né, que tem muito espaço aí de sobra. Mas, assim como tem os seus lados negativos, né, da gente ficar atenta a esses detalhes de dimensões nos espaços, nos apartamentos Uhum. pequenos, existe também seus lados, vamos dizer assim, positivos, né, porque, você não precisa de muito, né. Sim. Com um básico, né, com bem pensado, você já resolve e eu acho que muitas das vezes as pessoas erram, né, nisso, querendo colocar muita coisa, né, dentro de um apartamento. Mas aí a gente pode falar disso mais lá para frente, né, É. né. Na verdade, eu acho que dá pra pessoa conseguir entulhar os 2, né. Mas o Dá. pequeno é mais fácil da pessoa entulhar, justamente como Uhum, você falou. A pessoa tem uma limitação de espaço, às vezes ela se muda de uma casa grande e traz um sofá grande demais, uma uhum. cama grande demais, né, então essa atenção à medida tem que ser redobrada mesmo Sim. na casa pequena. Na grande, eu acho que a armadilha também é justamente a sobra de espaço, a pessoa tem aquela necessidade de preencher cada pedacinho, né, Aham. e também corre esse risco, né, eu acho que o risco tá aí para os 2, né. Sim. E assim, às vezes a gente pensa assim: "Ah, minha casa é muito pequena, eu vou ter que planejar tudo", né, e aí vai sair muito caro e tudo Aham, mais, né. Mas, de certa forma você gasta menos em material, né, porque é pequeno, né. E já no apartamento maior, numa casa maior, você vai gastar mais, porque você tem que
né, dispor de móveis, né, com uma dimensão maior, né, e para poder preencher aquele espaço, e aí vai sair mais caro, né, um sofá maior, um arranjo, né, que vá suprir todas aquelas dimensões e tudo mais. Então, é assim, é uma balança o tempo todo que a gente tem que fazer. E quando a gente pensa, né, nas soluções, né, certas para cada ambiente, né, se for muito bem planejado, bem pensado, acho que a gente foge aí desses altos custos, né, de Uhum. colocar um móvel planejado, né, e aí gastar, porque vai ter que confeccionar tudo, a sua medida, a sua proporção, né, é tudo muito personalizado, né. Sim. E já que o nosso tema hoje é, né, apartamentos pequenos, eu queria começar o nosso papo aí, por quê, né? Por que a gente vai ser bom transformar um apartamento pequeno em algo aconchegante, né? Uhum. O que você acha disso, Thay? Sim, Calma eu aí, acho que gente, estou resfriada. Eu não quero ficar tossindo na live para vocês que estão nos ouvindo, principalmente o pessoal aí do Spotify. Senão vai ter verdade. um ASMR de tosse. Gente, então é porque, né, se preocupar em investir, né, Uhum, nessa decoração mais aconchegante, né, porque a gente está falando aqui de mobiliário e tudo mais, mas é uma preocupação que a gente tem eu acho que saber balancear em não saturar o espaço, em não deixar ele desconfortável com os móveis que vão entrar ali, né, e você vai ter uma vida ali dentro daquela casa, né. Sendo pequeno ou não, né, sendo grande ou não, a gente uhum. tem que cultivar o bem-estar, né, a gente tem que ter uma vida boa, né, dentro daquela casa, independente da metragem quadrada que ela tiver. E eu acho que é em muitos casos, assim, viável, né. Uhum. E também, Thay, é pensar que o esforço é proporcional ao espaço, né? Tipo, quanto menor, maior a chance de ficar tudo bagunçado, de você ter problema, de você ter hábitos ruins, ficar Uhum, estressada, ficar ansioso, principalmente se morar mais pessoas nesse espaço pequeno, né? Então você precisa sim ter uma organização, um jeito, né, de cuidar dessa casa para que isso não fique super exposto. Perdão. Para que isso não fique super exposto. uhum, Então, sim. o esforço para bagunçar uma casa grande é muito maior, né? Então, já que se tem essa facilidade de bagunçar, de acumular sujeira, porque você não tem como movimentar muitos móveis para poder ficar limpando. Então, você tornar essa casa aconchegante é uma super vantagem, porque além do seu bem-estar, do sua autoestima ficarem mais elevados, você facilita na preservação desse espaço, porque a gente já falou aqui várias vezes, quando você gosta, quando você se sente bem no espaço, o seu senso de conservação é maior do que quando você não gosta do espaço. Vou deixar você falar um pouquinho. Sim, sim, com certeza, Thay. E, é isso aí, porque quanto mais a gente é um espaço super fácil de você bagunçar, né, às vezes a gente acha: "Ah não, um apartamento pequenininho vai me dar menos trabalho", né, tem esse lado positivo, né, mas não adianta de nada você, eh, ir, né, para um apartamento menor e tudo mais, e você não saber, a dimensão o barulho que você vai levar lá para dentro, né, a dimensão das coisas, dos afazeres, de objetos, de coisas, né, que você tem e que você vai acabar acumulando lá dentro. Então, quando a gente fala também em aconchego, a gente fala naquela rotina do dia a dia, né, dela ser boa de lidar, boa de fazer, né, é aquela rotina dentro de casa que te abraça desde quando você entra dentro da casa, né, desde quando você está ali.
entrando num hall de entrada, pela porta da frente do seu apartamento, até o momento que você vai se deitar, colocar a cabeça no travesseiro. A casa, ela tem que te acolher, então ela te acolhe sendo fácil de lidar, né, bonita, né, de se olhar, né, que te abrigue, que te abrace, né, em todos os seus sentidos, né. Provavelmente vocês, se você ainda não viu os episódios passados, vejam que a gente fala muito disso, né, da intenção dentro da sua casa, né, em relação à sua decoração. Então, transformá-la ela num apartamento, né, aconchegante é, assim, de extrema urgência, né, ainda mais esse apartamento pequeno, porque se você não cuidar, se você não abrir os olhos, você já vai estar ali é muito rápido, né, essa sequência de coisas que vão acumulando, e aí vai te dificultando, né, vai te causando estresse, né. A gente já ouviu falar muito, já não sei se eu já falei aqui, eu acho que sim, eu e a Thay, do estresse que é gerado, né, existem estudos que comprovam que uma casa muito bagunçada, amontoada, cheia de coisas, elas elevam o pico de estresse, né, o pico de cortisol, que é o hormônio de estresse na vida daquela pessoa, principalmente das mulheres. Então, é assim, eu vejo quanto antes, né, principalmente nesses apartamentos menores, a gente tornar ele aconchegante, né, melhor, né, pra gente ter aí um bem-estar em todo o a vida, né, que você a partir do momento que você entra ali no teu apartamento. Fora que fazendo uma alusão aí também a um podcast nosso da semana passada, que a gente fez um podcast da decoração que ajuda a emagrecer, uma casa bagunçada também ajuda a engordar, né, Thay? Tem o efeito contrário, né? Porque a mulher, quando ela tá estressada, quando ela tá com a autoestima baixa, geralmente o que a mulher faz? Come. Ela vai lá pra geladeira procurar aquele chocolatinho perdido, um Sim. docinho, ela merece, né, um alívio. Não tem nada. Que Não tem isso? nada a ver, você merece, né? O nosso Pertinho aqui. cérebro nessa hora ele só macia, gente, né? Então, o reflexo disso é inclusive na nossa saúde, né? Na nossa saúde, no nosso relacionamento. Então, se um apartamento pequeno ele tem o potencial de ter tantos, né, tantos malefícios assim nesse sentido, então, se eu fosse falar para você, qual é o melhor momento de você pensar no seu apartamento aconchegante? Ontem, anteontem, ano passado, sabe? Não tem essa prospecção futura de esperar. Eu acho interessante que muita gente prioriza muitas áreas da vida, e tá certo priorizar muitas áreas da vida, né? Só que quando pensa na decoração da sua casa, isso vai terceirizando, terceirizando, vai esperando, 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 e não existe esse senso de urgência. Só que a gente aqui está mostrando muito para vocês o quanto a casa de vocês pode afetar vocês na sua vida, no seu humor, no seu relacionamento. Então, há de se ter esse senso de urgência, sim, de quando é que eu tenho que mexer na minha casa? Ontem. Tem que ter. Vocês precisam ter esse entendimento que não é supérfluo, é a vida de vocês, é o seu habitat, né? Sim. É aquele negócio, Thay, a gente acha que um passe de mágica, né, as coisas podem se resolver e que depois que se resolveu, aquilo nunca mais vai voltar a ser como era antes, né. A gente tem essa tendência a achar que, uma vez arrumado, vai ficar sempre arrumado, né. Uma vez que eu emagreci, eu vou ficar sempre magra, né. Uma vez que, né, a gente tem essa pelo menos é o que a gente espera, né, mas a gente sabe que a vida não é assim. É uma A gente ilusão. sabe que a gente sabe que a gente tem que manter ali uma rotina, tem que manter ali uma, como é que fala?
Ai, gente, esqueci a palavra. Ficar ali Uma mantendo. manutenção? Isso, uma manutenção. Ter uma manutenção, né, diária, semanal, quinzenal, enfim, né, para tudo. A gente tem que ficar atento a isso para manter. Então a casa é a mesma coisa. A gente, às vezes quer esquecer por algum momento que precisa lavar louça, né, diariamente, que precisa manter, né, a casa, cuidar, lavar, limpar, organizar. Organizar e entender a sua rotina. Isso é uma coisa, é um hábito diário que a gente tem que ter o tempo todo e que isso só vai aperfeiçoando. Você mantendo essa prática atenta e sabendo refletir isso na sua casa, na sua decoração, você vai deixar a sua casa com potencial maior a cada dia, né? De decoração, de organização, de limpeza. Então, cada vez mais que você pensa sobre isso, fica atento às suas rotinas, seus hábitos, menos trabalho você vai ter lá na frente, né? De manter uma casa organizada, bonita, bem decorada. Então, esse senso de urgência, né, de o quanto antes que a Thay falou, é para isso, porque é muita coisa, você não vai resolver de um dia para o outro. Você vai ter que parar, pensar, passar uma semana, 2 semanas, conversar aí na sua casa com sua família, seu marido, seus filhos, e botar em prática, né? Não adianta você também ficar pensando, planejando e não agir, né? Então, você só consegue realmente agir depois que você amadureceu suas ideias, né? Buscou, conversou, né? Então, perguntou aqui no podcast da Estrave Decor, você que está nos ouvindo, deixe sua pergunta, suas dúvidas, estamos aqui para respondê-las. Então, é isso, né? Não é aquela coisa de urgência que vai acontecer do dia, né, para a noite, da noite para o dia, mas é aquela urgência que você precisa pensar se você quer transformar o quanto antes, né, a tua casa em um lar confortável, num lar aconchegante. Não é mesmo? E Sim, aí, com certeza. então, tá aí. Dentro disso, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão do aconchegante e do funcional, que muitas vezes está ligado, né? Quando a gente pensa num apartamento pequeno, a gente pensa, não, ele precisa ser muito funcional, ele precisa ser prático, objetivo, né? Eu não preciso perder tempo ali com as minhas tarefas, então tem que ser muito bem planejadinho, muito bem tudo tintim por tintim. Tá. Em comparativo assim, com a balança, o quanto a funcionalidade está acima do aconchegante, do aconchego, e o aconchego está acima da funcionalidade. Não sei se vocês conseguiram entender meu questionamento para Tainá. E é mais importante, né? Um apartamento pequeno funcional ou um apartamento pequeno aconchegante? Eu acho que é o equilíbrio. Uhum. Os dois. Não botaria nem mais para um, nem mais para o outro. Sabe por quê? Sim. Porque uma lixeira, ela vai continuar sendo lixeira, ela vai continuar recolhendo lixo se ela for branca, gélida, ou se ela for de uma textura de madeirinha ou alguma outra coisa que vai remeter a esse aconchego. Então, você consegue sim ter coisas funcionais, organizadas, mas que a aparência dela te remeta à sensação que você deseja sentir. Aqui a gente está falando de aconchegante. Mas tem gente que vai querer que a casa pareça limpa. Ah, eu quero que minha casa pareça sempre muito limpa, muito organizada. Ah, eu quero que minha casa pareça receptiva para os meus convidados. Então, o que você deseja sentir, você consegue trazer elementos funcionais, mas a aparência deles, a estética deles, é que vai ser responsável por te trazer a sensação que você deseja. Então, eu acho que não precisa ser sacrificado nenhum dos dois lados, né? Ah, não, é 100% funcional. Tá, você vai morar numa máquina, né? Uma casa, aquelas casas futuristas que a gente vê nesses filmes distópicos.
Eu, sinceramente, não gostaria de morar naquilo ali. Tem gente que vai olhar para aquilo ali e fala assim, ai, meu sonho. Isso é muito relativo, né? Então, tem casas que são meramente funcionais, que tá lá. Você até as automações estão aí para isso também, para ajudar, né? Nessas funcionalidades. A gente já fez aqui um podcast sobre IA, né? Falando no IA para ajudar a montar a decoração, mas existem inteligências artificiais que comandam mesmo a casa, sabe? Isso, Comanda as automação, né? luzes, né? Comanda as luzes, comanda as cortinas, a temperatura da água. E por que isso precisa ser duro, né? Frio, né? A não ser que seja só a intenção, mas é o que eu te falei. Para mim, há de se ter um equilíbrio entre funcionalidade e beleza, porque o ser humano ele é amante do belo. A gente, no fundo, a gente busca coisas belas. O belo é meio relativo para cada um. Mas quando a gente não gosta da aparência de uma coisa, a gente tende a ficar deprimido, com autoestima baixa. Ainda mais que quem tá falando com mulheres. Que mulher que um dia não se olhou no espelho, sua autoimagem falou assim, nossa, que droga. Que droga, eu não gosto disso, não gosto da minha aparência como tá. E aí o que ela faz? Ela mexe nela mesma esteticamente. Ela vai lá, muda o cabelo, muda as cores, a maquiagem, a roupa que ela vai usar, ou quando você tem um sentimento mais visceral, assim, uma coisa mais um rompante, você radical. vou fazer uma dieta, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer um procedimento, uma cirurgia, né? Às vezes o nível de estresse que ela tá em relação à autoimagem dela. Sim. Na casa é a mesma coisa. Então, eu acredito que você tem que ter equilíbrio das duas coisas, né, para você poder se sentir bem. Pelo menos é o que eu penso. Você tem uma visão diferente, tá? Ou complementar ao que eu acabei de falar? Não, o que eu vejo muito, o que eu vi muito também e vejo, são as pessoas achando que tem que sacrificar, né, dessa parte mais do conforto, da beleza, sacrificar muito isso por conta de ter um apartamento pequeno, né, em prol da funcionalidade. Mas a gente esquece que beleza também é função, né, como a Thay tá falando. A gente precisa de coisas bonitas e belas, né, para ver dentro da nossa casa. Então, eu acho muito errado você achar que: "Ah, não, vou ter que sacrificar a beleza pela função", só que a beleza também é função, né, então você precisa disso dentro da sua casa, né. E às vezes isso acaba cansando, não vai ser aquela decoração que vai render na sua vida, né, do que vai durar, sei lá, 3 anos, 5 anos, 10 anos, seja lá que seja, né, esse tempo aí de duração para você. Mas, cansa, né, tudo muito funcional, tudo muito, muito prático, assim, sem esse quê do que você acha belo, né, ele cansa, e aí você se irrita mais fácil e quer mudar mais vezes, e aí você acaba gastando mais, né, em relação a isso. Então, eu acho que dá para encontrar, assim, como a Thay falou, esse equilíbrio, né, entre beleza e funcionalidade, dentro de um apartamento pequeno, né. E, e aí eu queria entrar aqui um pouquinho em como, né, começar a deixar esse apartamento pequeno mais aconchegante, contribuir aí essa essa decoração aconchegante contribuir para dentro do seu apartamento pequeno, sem pesar, sem sobrecarregar, né. E ao longo desses anos a gente viu muitas pessoas, errando, né, nesse quesito, em querer deixar seu apartamento, bonito e funcional ao mesmo tempo. E eu queria que a Thay dissesse aqui um pouquinho pra gente, quais esses erros que as pessoas que ela lembra, assim, das pessoas terem cometido, né, quando a gente pega, assim, um imóvel para redecorar, para reformar, se você lembra, Thay,
de algum desses erros para falar para o pessoal que às vezes elas devem estar cometendo esse tipo de erro dentro dos seus apartamentos. Sim, lembro de alguns, né? Uma das primeiras coisas que eu vejo quando a gente vai nesse tipo de apartamento é justamente o que a gente estava conversando no início da live, que é a sobrecarga. As Sim. casas parecem entulhadas. Tem muita coisa acontecendo. Como o espaço é pequeno, o nosso cérebro, gente, como é que o nosso cérebro funciona? Os nossos olhos, eles são como se fosse um scanner, né? E ele passa rapidamente tendo em todos os pontos que ele puder de destaque, e ele gera uma informação para você de bom, bonito, feio, bagunçado, arrumado, né? E quando você tem muita coisa no mesmo lugar, é muita informação para o nosso cérebro processar, tá? Não estou advogando a favor do menos é mais, né? O menos às vezes pode ser chato. Ai, ó, tô deixando uma polêmica aqui com vocês. Mas eu tô advogando pelo equilíbrio, né? Eu sempre vou falar isso para vocês, né? Existe um ponto que quando você coloca ali um vasinho a mais, estraga, né? E ter essa sensibilidade, esse olhar de entender até que ponto chegar, eu acho importante. Então a gente chegava em ambiente que, tipo, na sala pequena tinha uma estante muito grande, com um sofá muito grande, e mesa de centro grande, né? Com mesa de jantar, com estante de livro, com não sei o que lá, cheio de objetos, cheio de informação, né? Então, esse para mim é um dos primeiros erros que eu via, né? O pessoal cometendo. Tá aí na cozinha, então, isso aí era o que mais acontecia, né? Porque normalmente as cozinhas desses apartamentos são cozinha corredor, tem lavanderia junto, aí tem roupa pendurada no teto, tem liquidificador e eletrodoméstico pela pia, né? Então, parece que as coisas estão fora do seu lugar natural, né? E aí você fica, como eu falei, o cérebro vai escaneando aquilo tudo e aí vem a informação, bagunça na tua cabeça. E eu acho que é isso que essas pessoas que chegam, né, chegaram ao ponto de contratar a gente, sentiram. Tipo, não tá bom, tem alguma coisa aqui que não tá dando certo, eu preciso de ajuda para poder resolver esse quebra-cabeça. Então, esse para mim é um dos primeiros pontos assim, que as pessoas erram. Não saber dividir os espaços. E até, Thay, uma coisa assim que me vem muito à mente é a coisa do desapego, né? Porque às vezes a gente fala aqui desapego, a gente fala muitas vezes, né, sobre desapego, desapegar de coisas materiais, né, de que você não precisa, não usa e já faz um tempo, mas existe aquele desapego de um lado mais emocional, de que a pessoa acha que precisa de alguma coisa e que ela não abre mão daquela coisa, assim, não, porque eu preciso fazer esse tipo de atividade aqui nesse ambiente, né? Aí, e não desgarra daquilo, né? Tipo, não, eu faço isso aqui e é só aquele meio que ela vê que aquilo funciona, né? E às vezes você traz essa sobrecarga para algum ambiente. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um cliente nosso, onde ele tinha no segundo andar um hall imenso, né? Ali onde era o andar íntimo, né, da casa, e ele tinha um hall, né, grande, vazio, 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 vazio. E dentro do quarto tinha um escritório com bateria, e aí havia um filhinho pequeno que ia nascer, ia ter que colocar né, trocar. E aí a gente viu outros lugares, né, para acontecer aquele escritório, né, aquela bateria a gente trouxe para o hall, e ele não se via, né, tocando bateria em outro lugar, por exemplo. Aí, e se a gente trouxesse essa bateria aqui para esse hall que não usa? Ele, mas não é que ia ser uma boa ideia? Eu posso ficar aqui com as minhas filhas e tal, e treinar, aqui fica morto mesmo, né? E às vezes você fica pegado só àquela situação, como aquilo acontece, e não aproveita, né, os outros ambientes da sua casa e fazer, em relação a apartamentos pequenos,
fazer combinações fora da caixinha, fora do padrão, né? Ah, por que o guarda-roupa tem que ficar sempre dentro do quarto? Né? Será que ele não pode ficar em um outro cômodo, talvez? Você fazer um quarto de se vestir diferente e tal, né? E aí você pensar também nessas atividades, numa forma diferente, né, de pensar essas atividades e às vezes, né, tirar essa sobrecarga de saturar esses ambientes, né? Eu A lembrei pessoa muito se disso. desamarrada dos padrões impostos pela sociedade, É. né. É como se, Pelas assim, imobiliárias. existe um padrão imposto pelas imobiliárias, que a pessoa tem que ter aquele leque de móveis para aquele ambiente. Então, uma sala tem que ter um sofá, uma estante, uma mesa de centro. No quarto tem que ter um guarda-roupa, uma cama, mesa de lateral e uma cômoda. Aí, às vezes, não cabe, aí ela fica frustrada, ou ela insiste naquilo, né? E às vezes você pode ousar pensar diferente, sim, né, Thay? Sim. E isso se expande para várias coisas, para layout, né? A organização aí dos móveis da sua casa, né? Do seu cômodo. Isso se expande para muitas coisas, né? Para as decorações em si, né? E por que na mesinha lateral tem que ter um jarro de flor? Sei lá, porque é tradicional, é comum ver um jarro de flor, mas, poxa, será que você realmente precisa desse jarro de flor? Será que não pode ser uma outra coisa que vai ser funcional e bonito ao mesmo tempo, né, para você aproveitar seus espaços? Então é coisa de, principalmente para apartamentos pequenos, é você saber priorizar, né, que a gente hoje a gente vive a era das prioridades, né, que isso não existia antes. E a gente tudo existem várias prioridades, isso não existia. Então é saber realmente dar um passinho atrás, né, e realmente: "Não, isso realmente é importante para mim, vou priorizar essa atividade", né, para ter um equilíbrio aí dentro da sua casa, né, se desfazer de coisas que realmente não fazem sentido para você, né. E aí eu queria também começar a trazer aqui para vocês algumas diquinhas técnicas básicas para você transformar o seu ambiente em um ambiente nada básico, num ambiente mais atraente, aconchegante ao mesmo tempo, e que é bom aí para o teu apartamento pequeno. Eu vou compartilhar aqui minha telinha para vocês. Deixa eu só achar aqui minha janela. Achei. E aí aqui eu separei duas regrinhas, tá? Para poder passar para o pessoal, que eu acho que é ao concurso. Essas regrinhas, elas sempre aparecem e fazem muito sentido e fazem muita diferença dentro de apartamentos pequenos, né? Que é a técnica do esconde ou destaca e uma regra, vamos dizer assim, né, de atemporal, né, materiais atemporais, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vou falar aqui que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, não só assim, da decoração, né? É claro que isso abrange, né, decoração de interiores, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre uma intervenção, assim, às vezes um pouquinho além, né, que é preciso dentro de um apartamento pequeno, mas que também não é nada assim surreal, né, que vai te demandar muito dinheiro, muita reforma, né, muitas coisas. Então, uma das regras é a regra de esconder ou destacar alguma coisa aí dentro do teu apartamento.
Uhum. Você quer hablar, Thay, um pouquinho sobre essa regra que nós utilizamos bastante? Posso falar assim, na verdade, existe um consenso na cabeça das pessoas que quando elas têm alguma coisa que elas não gostam na casa delas, elas querem esconder. Uhum. A Thay e eu somos um pouco mais polêmicas, porque geralmente a gente quer destacar. Aham. E a gente vai num contrassenso na cabeça das pessoas. Os nossos clientes sempre ficaram assim meio bugados quando a gente propunha para eles destacar e eles viam que era bom, né? Por quê? Eu acho que é mais fácil você fazer algo que tá ali já, assim, parecer que foi de propósito, do que Uhum. você tentar esconder. E se você não tiver sucesso em esconder, vai ficar mais Vai na cara ficar. que você tentou esconder, entendeu? Então Aham. a gente já teve que lidar com vários casos, de tipo, buraco de ar-condicionado na sala, no Uhum. quarto. Ou então, exatamente como tá aqui na imagem que a Thay tá colocando, pilares ou vigas aparecendo na parede, né, sendo destacado. Isso é tão comum, principalmente quem mora em casa, que vai lá e faz a estrutura para botar sua laje e não bota a parede na mesma proporção, sempre fica ali um pilarzinho aparecendo, uma rebarba, né? Então, geralmente, a gente sempre pensa em uma forma de destacar. Nesse espaço aqui, é um salão, né, de noivas que a gente fez. A Thay trouxe como exemplo, provavelmente porque ele é muito pequenininho e ele tinha esses Aham. problemas, né? Que, tipo, ali nas setinhas vocês veem que tem e pilares aparecendo. Inclusive, esse aqui, onde a gente escolheu uma cor mais escura e colocou o nome do espaço, ele nem ia até o teto. Ele parecia que era um negócio que foi fechado uma porta, alguma coisa, né? Aham. Então a gente fazia essas questões de tentar destacar. E a gente fez isso como? Pintando com uma cor mais escura, mais marcada. E ficou parecendo que era literalmente um mural ali, um letreiro que ela colocou na entrada da sala, né? Inclusive ali também a gente colocou uma prateleira passando exatamente na linha da porta para quebrar essa visão de quem olhava aqui de trás, que você via ali aquele tetinho mais baixinho, né? Uhum. Também pintamos com a cor mais escura a parte de cima, fazendo ali um roda-teto, né? Então são coisas que você pode pensar em como destacar também. Obviamente, você também pode pensar em como esconder, né? Mas é bom você trazer alguma coisa para esse tipo de elemento para você poder interagir melhor, né, com a sua decoração. Sim, eu trouxe essa imagem também, tá? Porque ele tá bem nítido, assim, as reentrâncias, né? E eu acho que isso que deve dar mais, assim, pelo menos em mim, é que me dá mais agonia. Você vê ali o apartamento, não podia ser um cômodo quadradinho, perfeitinho, sem Uhum. reentrâncias, sem coluna, sem nada, mas não. Aí põe lá uns 5 centímetros, 10 centímetros para fora ali o pilarzinho só para te dar o. Olha só minha gata fazendo bagunça, gente, derrubando minha cama. Mas parece que fez de propósito para te irritar, né? Mas é possível, assim. Inclusive, teve um outro apartamento que a gente fez essa mesma solução aqui do pilar, aqui em destaque. E aqui, né, no caso, a gente está com esse. Com a logotipo do empreendimento, mas a gente fez com quadro, uma escultura de parede também, fica super legal. E você dá esse destaque para esse trecho, né? Uhum. Que ao invés de querer esconder. Eu lembrei também de um outro caso que a gente teve, uma sala que tinha a viga, ela dava a volta na sala toda, né? Uhum, E a nossa cliente, ela não queria gastar com gesso. Não, eu não quero rebaixar. Mas fica esse negócio no alto aqui, justamente uhum, saindo ali aquele pouco tantinho, né? E dando a sim, volta na sala toda. E a gente, mais uma vez, usou o artifício de destacar com pintura, que é uma coisa uhum, relativamente simples. A gente usou uma cor um pouquinho mais forte
E ficou super bonito, porque o pé direito dela era bem alto, dava para colocar um forro de gesso se ela quisesse. Mas deu ali uma chatadinha um pouquinho, e ao mesmo tempo decorou a parte aérea, ele como se fosse um roda-teto, né? E ficou bem interessante, ficou bem bonito. Sim, eu posso depois trazer essa imagem para o pessoal no Instagram, até porque é uma solução bem interessante, porque a gente não tirou o pé direito, né, então a gente manteve a amplitude do espaço com o pé direito alto, né, e ao mesmo tempo a gente conseguiu um espaço aconchegante, porque essa pintura justamente ela deu essa compactada um pouquinho no ambiente, com essa viga um pouquinho mais escura, e aí o espaço ficou acolhedor, né. Então, com um efeito mais visual, né, de cores e pintura, a gente conseguiu as 2 coisas ao mesmo tempo, né. E sem gastar dinheiro. E aí o outro lado da questão, né, quando a gente esconde algum item, né. Então vocês podem ver aqui que aqui era um shaft também, uma cozinha super pequenininha que nós fizemos, né, em um apartamento, e tinha esse shaft aqui, assim, bem no meio, e era integrado com a lavanderia, e a gente integrou ainda mais, né, o espaço ali, a cozinha. E aí a gente veio com um revestimento amadeirado, né, de MDF, para substituir esse esse shaft aqui nessa porta desse shaft super cheio de rentrança, parafuso, enfim, nada aconchegante. Funcional, aí é aquele caso, né, funcional, porém não aconchegante, porque assim, de certa forma é muito legal você ter esses shafts, porque se der algum problema é só você abrir, né, e consertar, não vai ter mão de obra de quebra-quebra nem nada disso. Mas, né, convenhamos, não Não estava é legal. bonito. Não é bonito, Não é nada bonito, bonito, não é bonito, não é né. agradável. É aquela coisa que a gente falou com você, chega a ser deprimente, que tu vê a foto É. ali, a iluminação tá péssima, era super mal iluminado o espaço, e até mesmo a iluminação, como é que fez ficar muito mais vivo, né, o ambiente. Uma outra vez que a gente também já usou, tá, e a gente usa bastante, de esconder, né, é que a Thaís e eu, a gente detesta quadros de luz. Ah, é A gente verdade. detesta quadro de disjuntor, é uma coisa que fica ali no meio da parede, é grande e, tipo assim, só serve para você bater um disjuntor quando o chuveiro desliga. Então, a gente normalmente esconde ele com um quadro, a gente coloca um quadrinho ali na frente dele, né. Então o dono da casa sabe que ali atrás tem um quadro de luz, né, e quando precisar, ele retira o quadro, ou então bota uma moldurinha que o quadro abra com uma dobradiçazinha, né. Então vocês podem pensar em formas e momentos, assim, o que é bom esconder, o que é bom destacar, né. Sim. É tipo fazer tipo uma portinha, né, e esconder esse quadro de luz. Podia ser um cofre cheio de ouro? Podia, mas é um Podia, quadro de luz. podia, Escondido ali atrás. Mas aí podia. aqui a gente trouxe, olha só, essa repetição de acabamentos, aqui o móvel, né, aqui da parte superior, e o revestimento aqui, né, substituindo aqui esse shaft. Então Inclusive a nessa gente foto, Thay, escondeu. até a coifa tá escondida. É verdade, até a coifa aqui, ó, se vocês repararem, isso aqui é uma coifa embutida. Então esses itens, né, embutidos, né, se você, pensa em investir nisso, ou então tá aí no início da tua reforma, da tua decoração, tá se mudando agora, ou então já tem aí um tempinho que tá precisando daquela boa reforma, é interessante você pensar nesses embutidos dentro da sua decoração, do seu no momento de mobiliar, né, o seu apartamento. Então é uma mão na roda, é você deixar tudo embutidinho, dar aquela limpeza, assim, no visual,
né? Não vai ter muita interrupção. Às vezes vem ali o armário, termina o armário, e vem coifa, e vem não sei o quê. Aí volta o né? armário de novo. E volta armário. Então, sempre que você puder alinhar alturas, embutir, isso tudo vai fazer bem para tua No teu decoração. scanning visual, né, que eu tinha falado lá. Você olha assim... Sim, verdade, exatamente. Né? Tem coisa que é bom ver detalhes. Tem coisa que não é bom ver detalhes, não precisa. E aí, essa foi uma das regras. Então, se você tiver aí, começa a observar o que eu posso destacar, o que eu posso esconder, né? Para fazer parte dessa minha nova decoração. Né? E a segunda, né, muito simples, mas nem tão óbvia muitas das vezes, que são os materiais atemporais. Né? Uma das coisas que as pessoas falam muito é essa frase aqui, Thay. Nossa, eu queria algo que parecesse bonito, elegante, chique, mas eu não queria que fosse caro. Eu queria que parecesse caro, mas que não fosse caro. Aí vem lá a arquiteta fazer mágica. Tchim, toma, parece caro, mas não é caro. Mas se você quiser aí investir em algo que parece caro, mas não é caro, né, invista em materiais atemporais. Isso está muito, 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 muito presente em decorações realmente de alto padrão. Se você for dar uma olhadinha assim em arquiteturas, né, mais assim de alto padrão, né, de um investimento muito maior, né, mansões, tudo mais, você vai reparar que aqueles arquitetos, aquelas decoradoras, elas investem muito em um material que seja temporal. E o que significa isso? É um material duradouro, né? Vale o investimento, né? Que você vai dar ali aquele valor, aquele dinheiro, né? Naquele material, e ele não vai sair da moda, ele não vai se desgastar muito fácil, né? Então ele tem essas características. E qual material, né, que possui essas características? Que você vai investir ali um valor, vai ser duradouro, não vai sair de moda. São materiais naturais. Né? Então, quanto mais você investir em materiais com uma aparência mais natural e, se puder, realmente, um material que seja natural, né, uma madeira mesmo, uma pedra, um mármore, né, uma decoração que tenha, né, essas características, essas estampas que remetem a isso, mais cara de um rico que não parece rico, não, o que parece rico, mas que não é caro, né? Você vai trazer para dentro da sua casa. Né? Então aqui tô dando exemplo aqui da madeira, da bandejinha de pedra, de mármore, né? Então invista nesses materiais, né? Que você vai contribuir para tua casa aconchegante, teu apartamento aconchegante, fugindo aí muitas das vezes de modinhas, né? Dentro da tua casa e que não vão que não vai fazer sentido daqui a um tempo para você, né? Então, se você deseja começar a decorar aí o teu apartamento, vai nessa que é boa beça. Só para elas entenderem bem a diferença de um material temporal, de uma coisa que não dura tanto, que a Thaís está explicando para vocês, vamos voltar um pouquinho. Teve umas modinhas agora há pouco tempo, assim, tipo, teve a modinha de lhama, o pessoal lá comprou tudo de lhama. Era objetos de lhama, suplé de lhama, pratinho de lhama,
Olha ali a pessoa com uma lhama. Mas esse seu aí é um souvenir, né? É um É uma souvenir, é lembrança do diferente. meu Isso aí é de irmão uma que ele foi viagem lá. e tudo mais, né? Aí já entra em eu já acho que esse daí entra mais numa Afetivo. memória afetiva do que em modinha, né? Mas, tipo, teve modinha de lhama, teve modinha de folhagem também. Aí dá-lhe costela de Adão pra tudo quanto é lado. Era papel de parede de folhagem, fronha de mofada de sofá de folhagem, né? Esse tipo de coisa parece que já vem com prazo de validade. É essa sensação que a gente tem. Então, quando a Thay tá falando de coisa temporal, a gente tá falando de coisa que vai atravessar essas modinhas e vai continuar. São materiais que estão consagrados, né? Já tem o seu espaço. Então, eu não vou poder usar nada da modinha, Tainá? Pode. Pode, Principalmente na exatamente o que eu decoração, falei. né? Na fronha ali do sofá, que depois você tira, lava e troca. Os panos, em geral, são muito interessantes para você usar esse tipo de modinha, mas não no papel de parede, talvez. O papel de Sim. parede é muito permanente, né? A não ser que seja muito da sua personalidade, a sua personalidade seja muito marcada com esse tipo de coisa. Se você é indecisa, se você tem medo de decorar e não gostar do resultado, se você tem medo de gastar demais e ficar trocando, se você quer uma coisa que vai durar, pense em coisas assim como a Thay explicou, que você vai ser muito mais assertiva. Sim. E até, gente, vocês... É uma coisa que eu acho que vai até um pouquinho no contrassenso. É claro que nós, como arquitetos, a gente vai valorizar aquele material bom que muitas das vezes é caro, né? Por conta de todos esses valores que tem agregados a ele, né? Aquela decoração, aquela escultura que é assinada e tudo mais. Mas também eu acho que, até mesmo pela nossa experiência com os projetos que a gente fez, também é muito importante você ver se realmente aquilo vai ser útil para você, se vai fazer parte da sua rotina, da sua vivência, né? Então não adianta de nada você ir lá, não, vou investir nisso daqui porque é um material bom e tal, tudo mais. Tá, pode ser que você não entre tanto em prejuízo que qualquer coisa você consegue vender revender, né? Se você não quiser mais, revender por um bom preço também. Mas você não desperdiça quando você usa aquilo, né? Então a gente super aprova, tipo, compra algo, mesmo que seja baratinho, que não vai fazer diferença aí pro teu bolso, para testar, para ver se você realmente vai gostar, né? Então, testa alguma coisa. Não, eu sou doida para colocar um papel de parede estampado e tal. Começa colocando assim num lençol alguma coisa para ver se você se acostuma realmente com aquilo, uma coisa mais simples. E depois, não, realmente eu gosto disso, eu vou lá, vou investir nesse papel e tudo mais, né? Então eu não sei como é que eu chamaria isso, uma decoração mais cadenciada, enfim, que vai testando e aprovando. Não, gostei. Tá, agora eu vou investir mais nisso daqui e é isso que eu quero e pronto, acabou. É uma excelente dica para quem tem medo de não gostar do resultado. Sim, verdade. E aí eu queria fechar aqui com vocês, né, para você que se encontra na situação tá, eu já tenho aqui minha casa, não vou começar uma reforma grande, eu não tô começando do zero, já moro aqui na minha casa já faz um tempo, mas eu queria melhorar aqui a cara da minha casa, a minha decoração já tá meio xoxinha, né? E eu queria melhorar a minha decoração. O que eu posso fazer dentro do meu apartamento pequeno e torná-lo ele mais aconchegante? Então eu trouxe 2 dicas aqui também para vocês sobre esse tipo de intervenção que você pode fazer, que é fácil, rápido, né? Às vezes você já tem em casa, é só mudar de lugar, né? E testar isso aí dentro, tá bom?
Então, uma delas é sobre essa coisa dos espelhos bem localizados, né? A gente fala que muitas das vezes, né, quando a gente vai lá no decorado, Thay, que para vender, né? Aí você entra lá no apartamento. Quem já teve essa experiência aí? De entrar, visitar o decorado, e aí é tudo lindo. Nossa, olha só o que dá para fazer. Eu vou comprar esse apartamento aqui e tudo mais. É grande, Enorme. enorme e tal. Mas ele tá lá, decorado, cheio de espelho. Espelho para tudo que é lado, né? Porque o espelho realmente ele aumenta o espaço, né? Ele duplica, né? O ambiente. Mas nem sempre ele vai ser bem-vindo dentro de um apartamento pequeno, de uma casa pequena. Você tem que saber posicionar bem ele para que realmente ele dê o efeito esperado, né, favorável ao seu apartamento, para ampliar ele, ampliar o que é de bom, né, e não o que é de ruim dentro do teu ambiente, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, espelhos são ótimos itens decorativos para salas, né? E ainda mais se for de corpo inteiro, né? Ele ajuda quer dizer, ele tem a função ali, né, de você dar um check no seu look inteiro na hora de sair, né? Quando você está se encaminhando para sair. E você pode colocar itens sobrepostos ao espelho. Se você tem um apartamento muito pequeno, né? E às vezes a gente já falou isso em uma das lives, né? De sobrepor decorações. E o espelho é um item que você pode fazer isso, que muitas das vezes não vai tampar, né? Vai dar esse efeito de através, né? Parece que você está vendo através, não tampa de todo modo aquele item, né? Aquela decoração, que no caso é o espelho, né? Então, é uma boa você utilizar esses espelhos de corpo inteiro, né? Pensem nisso, ao invés de pegar aqueles tradicional, né, na horizontal, em cima do buffet e tudo mais. Ou então, às vezes, dá para virar ele também, né? E colocar ele apoiado para dar essa sensação de amplitude. Até porque ele pega pelo chão, parece que o chão vai continuar, né? E aí o teu espaço parece que é maior, parece que tem mais chão para o outro lado, né? Sim, dá Então, uma sensação de porta, né? isso, parece que é uma porta a mais, um espaço a mais que você vai atravessar para o outro lado, né? E o outro exemplo aqui que eu trouxe é justamente saber o que vai replicar, né? Aqui esse espelho aqui do lado dessa mesa, ela tá duplicando a mesa, então parece que tá continuando a mesa para o outro lado, parece que é uma mesa não de 4, mas de 8 lugares, né? Então saber ter essa noção, né, de profundidade. Às vezes a pessoa põe nas costas, né, da cadeira e não vai dar tanto essa noção assim, né? Então tudo que você vê, tipo, que nem o espelho ali no chão, parece que vai continuar o chão, vai continuar a mesa, tudo que você vê que vai dar uma continuidade a mais assim, é a posição certa para você colocar o teu espelho, né? Uhum. E aqui, esse foi uma das dicas que eu trouxe para vocês. E a outra dica, não menos importante, última, mas não menos importante, que é o lar das coisas, o lar dos objetos, né? Então, se você tem essa preocupação de tornar sua casa, seu apartamento mais aconchegante, por que não utilizar dos itens, né, funcionais que você já tem dentro de casa? E isso vai até trazer um estímulo a mais para você realmente usar eles, né, e manter a organização dentro da sua casa, né? Então a gente falou aqui da madeira, né? Por que não ter um porta, que nem esse exemplo aí, um porta-chave de madeirinha que remete esse aconchego,
ele tá ali pintadinho de verdinho, verde é super aconchegante também, né? Trazer cor, forma, né? Um formato redondo também, que é um formato mais aconchegante que o retangular, né? Então, entender que esses itens eles podem e devem ser remeter a esse aconchego, porque eles não só vão unir a beleza, né, mas também a funcionalidade para manter o seu ambiente sempre organizado. Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai falar, né, de unir, né, essas duas coisas dentro da tua casa, porque você une, né, tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então você pode, aqui eu falo, né, não deixem, gente, seus objetos nômades, né? A tua casa na tua casa os seus objetos têm um lugar, né, de ficar. Então não deixe seus objetos nômades espalhados sem um lar para sempre retornarem, né? Porque por mais que demore, né, a voltar para o lugar, ele vai voltar. Em algum momento, seja no final do dia, não sei, no final da semana, mas que não demore tanto assim, porque senão vai acumular. Mas ele sempre ter o lugar para onde ele vai se retornar. A chave ficou solta, volta para lá. O óculos ficou solto pela casa, mas ele tem aquele lugar onde ele vai ficar. Né? Com a correria do dia a dia, vai demorar, mas ele vai voltar para lá. Eu vou sair aqui da minha apresentação. Essas foram as dicas que eu trouxe para você. A Thay ficou mudinha agora, não quis mais falar. Fiquei mudinha porque a minha garganta começou a arranhar muito. Se eu abrisse a boca, eu ia disparar, tossir aqui na transmissão, né? Mas com certeza, a gente vai bater muito nessa tecla com vocês, do lar das coisas, porque além de organizado e bonito, até fica mais fácil no dia a dia, você sai com pressa, você já sabe onde está. Né? Então, ajuda muito para você poder facilitar, né, o seu dia a dia. E quem tem apartamento pequeno precisa muito de facilidade. Né? Uhum. Acho que o lar das coisas que a gente tanto fala com vocês nunca se faz tanto sentido enquanto quem mora em um lugar que ela precisa otimizar o espaço, né? Então, Sim, com gente. certeza, o lar das coisas é uma das dicas mais importantes aí que foi trazida hoje para vocês. Sim, gente. Então, ó, hoje foi uma live inédita. Vocês me pegaram aqui no flagra com a Lhama, que é modinha, olha só. E eu falando mais que a Tainá, que esse também é uma coisa inédita. Eu consegui falar mais que a Tainá. Eu mutei meu microfone aqui várias vezes, porque senão no meio da sua fala ia sair eu tossindo. E o pessoal do Spotify não ia conseguir ouvir, né? Então quem estava aqui no vídeo com certeza viu eu tossindo sem áudio aqui, tossindo em libras, tossindo em mudo, né? No mudo, Né? No modo mudo. Mas acredito que com certeza a gente passou. Isso, né, é o nosso comprometimento de estar aqui com vocês, com dia e horário marcado, toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde a gente está aqui com vocês, estando viajando como na semana passada, estando gripadas como nessa semana. Mas a gente está aqui trazendo com vocês, porque a gente verdadeiramente acredita que todo mundo pode ter sua casa aconchegante através da decoração. A gente acredita muito que vocês podem resolver muitos problemas do dia a dia, da vida, através de decoração. A gente abomina a ideia de que decoração é fútil, né? A Thaís e eu, a gente acredita muito no que a gente está fazendo, no que a gente está falando aqui para vocês. E o convite para vocês estarem com a gente, para vocês compartilharem com as suas amigas, com as pessoas que também amam seus lares, fica aberto, tá? A gente conta com vocês para a gente poder transformar mais casas em lares, que é o nosso método, né, de trazer a arquitetura para vocês. É isso aí, gente. O meu muito obrigada a vocês, muito obrigada por ter nos assistido até aqui, até agora.
E fiquem ligados aí na agenda, quem está aí inscrito no nossa lista de e-mail, no nosso grupo do Telegram, para ficar atento na nossa programação, que a gente sempre divulga aí, né, no início da semana. E, mais uma vez, vamos encerrar aqui. Não, nem cheguei a pedir, né, aquele pedido singelo, né, compartilhe aí com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua tia, com aquela pessoa que você acha que precisa destravar a decoração dentro da casa dela, para finalmente ter uma casa aconchegante e ter, claro, uma vida boa, um bem-estar aí dentro da casa dela, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o próximo Destrave Decor. Gente, até quinta-feira que vem. Um beijo para vocês. Acompanhem as nossas redes e se inscrevam no grupo do Telegram para vocês poderem ficar a par de tudo que está vindo e quais são os próximos temas. E é claro, se vocês quiserem trazer ideias do que vocês gostariam que a gente falasse, pode mandar para a gente nas nossas redes, que com certeza a gente está aqui para vocês, tá bom? Um beijo Sim. e até lá. Tchau, tchau, gente. Eu Tchau, vou deixar o link do Telegram aqui na descrição para vocês se inscreverem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.